Fala galera do Mundo Enem, como é que vocês estão? Eu sou Ivan, sou professor de Física do Extensivo Noturno e vou fazer uma videoaula para vocês nesse momento complicado que vivemos no nosso planeta. Então eu vou aproveitar para passar alguns conteúdos de forma diferente. Bom, no final eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês tirarem suas dúvidas. Posso fazer uma chamada ao vivo pelo Hangouts. Eu acho que é uma forma boa da gente poder tirar algumas dúvidas, mas fico à vontade para poder me escrever a qualquer momento. Tá bom, galera? Na semana passada a gente começou a falar sobre movimento uniforme. Então, só para esclarecer, eu estou aqui agora, mas eu vou sumir porque eu vou colocar a minha apresentaçãozinha aqui, que é de ciências da natureza. A gente vai falar sobre cinemática, mais especificamente sobre o movimento uniformemente variado. Nas aulas passadas, lembra que nós comentamos a respeito do movimento, dissemos que a cinemática é a parte da física que estuda o movimento sem considerar as causas do movimento. E a primeira coisa, o grande ponto inicial para a gente estudar um movimento é falar sobre referencial. Para a gente pode dizer se o objeto está em repouso e está em movimento, a gente precisa de um referencial. E o que é um referencial? O referencial nada mais é o referencial. Isso aqui é uma palavrinha bastante importante para a gente. O referencial nada mais é do que um outro corpo ou um objeto que a gente escolhe como sendo referência. A partir desse objeto, a gente pode dizer se o outro está em repouso ou em movimento. Bom, e quando que o objeto está em repouso ou em movimento? Bom, o Garfield, nesse momento, ele está em repouso ou ele está em movimento? Deitado em seu lindo travesseiro. Está em repouso? Bom, ele está em repouso em relação ao travesseiro. Mas será que eu posso encontrar um referencial onde o Garfield está em movimento? Sim. Por exemplo, o Sol. O Garfield está em repouso em relação ao travesseiro, mas ele está em movimento em relação ao Sol porque a Terra está em movimento em relação ao Sol. Portanto, todos os objetos que estão na Terra também estão em movimento em relação a ele. Esse é o nosso tópico de onde a gente começa, de onde a gente parte. Uma outra coisa importante quando a gente fala sobre repouso e movimento é falar sobre trajetória. Trajetória, o que é? Trajetória é a linha que o móvel percorre, ou seja, é a linha formada por todos os pontos por onde o corpo passa. E essa trajetória ela pode ser uma trajetória retilínea, bom, como essa daqui, uma trajetória retilínea, ou ela pode ser uma trajetória curvilínea, como isso daqui. Aqui, por exemplo, a bola está fazendo uma trajetória curvilínea. Esses são os pontinhos, olha, e essa é a trajetória da bola. Bom, outra coisa bastante importante é quando a gente fala da posição ou espaço. Normalmente a gente usa mais essa palavrinha aqui, ó, o espaço, o famoso S. E o que esse S diz para a gente? O S indica a distância em que se encontra um objeto em relação a uma origem determinada que a gente tomou como referencial. Então, por exemplo, esse nosso veículozinho que está aqui, nesse momento ele está no espaço 50 quilômetros. O que isso significa? Significa que ele está a 50 quilômetros da origem da nossa trajetória. Ó. Significa que ele está a 50 quilômetros da origem da nossa trajetória. Significa que ele andou 50 quilômetros? Não. Significa simplesmente que nesse momento, num dado instante, ele está na posição 50 quilômetros. Bom, esse espaço ele depende também da minha orientação adotada. Tá vendo essa setinha aqui? Essa setinha aqui embaixo indica que eu orientei a trajetória para a direita a partir dessa minha origem. Se minha trajetória continuasse aqui, ó, se o meu carrinho estivesse, por exemplo, aqui, como é que seria a posição dele? Continuaria sendo positiva? Não, ele teria uma posição S negativa, que seria, por exemplo, menos 10 quilômetros. Essa seria a posição dele. Então, posição é o ponto onde ele se encontra, a distância que ele está em relação à origem determinada. Lembrando que para espaço, para posição, no sistema internacional a gente utiliza o metro como uma unidade. No sistema usual a gente usa muito o quilômetro, mas no sistema internacional é utilizado o metro. Lembra que o símbolozinho
é o m minúsculo. Bom, tá meio rabiscado aqui, mas a ideia é justamente essa, que a gente possa marcar algumas coisas que são importantes. Tudo bem, galera? Continuando, a partir dessa ideia da posição do espaço, uma coisa muito importante que a gente fala muito é a respeito do deslocamento escalar. O deslocamento escalar, o famoso ΔS. Eu ainda estou me familiarizando com essa canetinha, mas vamos lá. O que é o ΔS? O ΔS é a diferença entre as posições, é a diferença algébrica entre a posição inicial e a posição final. Olha lá. Deslocamento escalar é definido como a diferença algébrica entre a posição inicial e final de um móvel. Bom, o que isso significa? Significa que, se o nosso objeto, por exemplo, nosso carrinho aqui, em um certo instante de tempo, vou chamar de t0 segundos, ele está na posição S0 igual a 10 metros. E em um outro instante de tempo, por exemplo, depois de ter passado 10 segundos, por exemplo, ele se encontra na posição S igual a 100 metros, significa que nesse intervalo de tempo, o deslocamento escalar, ou seja, o ΔS, equivale à posição final menos a posição inicial. Portanto, é 100 menos 10. Logo, o deslocamento escalar do nosso carrinho foi 90 metros. Isso é o deslocamento escalar, o famoso ΔS. Lembrando que o S indica a posição final e o S0 indica a posição inicial. A gente sempre utiliza a posição final para aquele tempo posterior, e é o S0, que é a posição inicial, para o primeiro tempo que você está considerando. Tudo bem? Então, lembra que esse delta aqui, ele sempre significa diferença. Muita gente tem dificuldade com ele, mas a ideia é essa, o delta significa diferença. Tudo bem, galera? Então, guarda isso. Deslocamento escalar, ΔS, diferença, posição final menos a posição inicial. Nesse caso, que aqui eu coloquei ele do lado, é a mesma coisa, eu ia fazer aqui, colocar a posição inicial, 10 metros, a posição final, 100 metros, portanto, o ΔS equivale a 90 metros. Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Outra coisa importante que eu já falei na aula passada, que é sobre a velocidade escalar média. Bom, o que é a velocidade escalar média? A velocidade escalar média ela é definida como sendo a relação entre o deslocamento escalar e o correspondente intervalo de tempo. Ou seja, ela é definida como sendo a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. É esse o cara famoso. A unidade, sempre que eu colocar aqui entre colchetes, significa que eu estou falando da unidade, tá? A unidade no sistema internacional, o SI, lembrando, para a velocidade média, qual é? O ΔS é dado em metros, o tempo é dado em segundos, portanto, a unidade da velocidade média é o metros por segundo. E significa, indica para a gente a relação entre o deslocamento escalar e o tempo que ele demorou para acontecer esse deslocamento. Lembra que nesse tipo de movimento a velocidade não precisa ser constante, ela pode ter variado de qualquer forma. O que importa para a gente é o deslocamento, a relação entre o deslocamento e o tempo. Aproveitando aquele exemplo que eu tinha dado no slide anterior, lembra que o ΔS era 100 menos 10, que eram 90 metros. Eu coloquei ali um ΔT, que é um intervalo de tempo, de 10 menos 0, que é o tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui dá 10 segundos. Portanto, qual seria a velocidade média desse meu carrinho? A velocidade média dele, velocidade escalar média dele, seria 90 dividido por 10, o que nos dá 9 metros por segundo. Essa é a velocidade média do carrinho. Significa que ele estava sempre a 9 metros por segundo? Não. Significa que se ele percorresse esses 100 metros, esses 90 metros, nos mesmos 10 segundos, para ele fazer isso, se ele estivesse em toda a trajetória a 9 metros por segundo, ele faria isso
com o mesmo intervalo de tempo que ele realizou nesse outro movimento que nós desconhecemos como foi. Bom, essa é a velocidade escalar média, eu falei com vocês na semana passada. Para falar um pouquinho sobre a unidade, lembra quais são as unidades? Essa é a unidade do sistema internacional, mas a unidade que nós usamos, a unidade usual, que é o quilômetro por hora no nosso dia a dia, e nós fizemos aqui uma relação para transformar de um para outro, lembra? Se eu for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. E se eu quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Isso porque, lembra que 1 quilômetro em 1 hora, isso equivale a 1.000 metros em 3.600 segundos. Então eu posso cortar esses zeros aqui, essas 3 casinhas aqui, colocar uma vírgula, significa que 1 quilômetro por hora, isso equivale a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Isso é bastante importante, lembra que o que a gente vai usar sempre são o que aparece normalmente nas provas são aqueles números-chave, como o 36 quilômetros por hora, que equivale a 10 metros por segundo, o 72, que equivale a 20 metros por segundo, 54, que equivale a 15 metros por segundo, e assim vai. Bom, isso a respeito da unidade da velocidade. Nós falamos mais especificamente na semana passada sobre o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele onde a velocidade é constante e diferente de zero. O que isso significa? Significa que o móvel em movimento uniforme realiza deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ele está sempre percorrendo o mesmo deslocamento ΔS no mesmo intervalo de tempo ΔT. Eu tenho aqui um exemplo, aqui, olha. Esse movimento aqui é um movimento uniforme? Bom, ele percorreu no primeiro segundo, ele foi do 5 até o 10, ele percorreu 5 metros. No segundo segundo, ele percorreu mais 5 metros, olha, 5 metros, aqui ele também percorreu 5 metros. No terceiro segundo, ele também percorreu 5 metros. Portanto, ele percorre intervalos de tempos iguais quer dizer, deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Portanto, eu posso dizer que esse movimento é um movimento uniforme. Se além de ele percorrer velocidades iguais, deslocamentos iguais em tempos iguais, a trajetória for retilínea, eu vou chamar de movimento retilíneo uniforme. Então, ele é um movimento uniforme com trajetória retilínea. Isso é um movimento retilíneo e uniforme. Tudo bem, galera? Então, movimento uniforme, ele faz deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. A velocidade, então, portanto, a velocidade ela é constante, a velocidade escalar, tá, gente? A velocidade escalar é constante e diferente de zero. Isso é bastante importante. Eu coloquei aqui, bom, é isso que eu disse. Uma coisa importante, eu acho que eu não comentei, mas eu não falei sobre a velocidade instantânea. Eu já falei na aula passada, a velocidade instantânea é aquela que é um intervalo de tempo muito pequenininho. Então, se eu estiver falando em um intervalo de tempo muito pequenininho e eu calcular essa velocidade, eu posso dizer que aquela velocidade é a velocidade naquele momento. Por isso ela é chamada de velocidade instantânea. E no movimento uniforme, como a velocidade é sempre a mesma, eu posso dizer que a velocidade escalar média é igual à velocidade instantânea. Por isso, e essa velocidade instantânea eu posso chamar ela só de v. Por isso, nesse caso, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. E é isso que a gente vai usar daqui para frente no movimento uniforme. Bom, aí eu falei para vocês da função horária do espaço. Lembra aquela funçãozinha que sai
dessa velocidade, a velocidade então instantânea é igual a um ΔS dividido pelo ΔT, isso no movimento uniforme, tá, gente? Aí é o S menos o S0. Aqui eu vou chamar de T menos, eu vou chamar de zero, porque eu vou considerar que o tempo inicial é zero. Eu passo o T multiplicando ali, fica VT, VT é igual a S menos S0. Invertendo isso daqui, mudando as posições, eu digo que S é igual a S0 mais VT. Essa daqui é a famosa função horária do espaço, que é o famoso sorvete. Bom, era uma função do primeiro grau. Pode ver que isso aqui gera para a gente uma reta em um gráfico do espaço pelo tempo. Caso a velocidade seja positiva, uma reta crescente e caso a velocidade seja negativa, significa que ele está voltando, significa que ele está no sentido oposto àquele que a gente definiu como sendo a orientação da nossa trajetória. Então, a velocidade é negativa. Bom, desculpe aí pelo movimento da tela, porque eu também estou aprendendo a usar esse negócio. Certo, galera? Então, olha, o que fica aqui importante? A função horária do espaço é essa daqui, ó, do sorvete. S é a posição final, o S0 é a posição inicial, a velocidade instantânea, que é a velocidade constante, e o T é o tempo. Isso aqui é um gráfico do espaço pelo tempo, quando a velocidade é maior do que zero, a favor da trajetória, e aqui é quando a velocidade é menor do que zero, que ele está indo contra a trajetória. Bom, isso aqui está aqui, eu ia colocar para vocês. Uma coisa importante. Quando a velocidade é positiva, que é por exemplo, nesse primeiro caso aqui, eu digo que o movimento é progressivo. Ele é a favor da trajetória. Então, esse cara aqui, o movimento é chamado de progressivo. E nesse caso aqui, onde ele está indo no sentido contrário à orientada trajetória, eu digo que ele é retrógrado. Essa é a classificação do movimento. Está aqui. A análise gráfica, olha, eu acabei de fazer o gráfico, esse aqui é o gráfico da posição pelo tempo. Uma coisa importante, olha, tá vendo que isso aqui forma um triângulozinho retângulo? Esse ângulo aqui, se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, a tangente desse ângulo alfa, ele vai dar o valor da nossa velocidade. Então, o valor da velocidade, a tangente desse ângulozinho aqui. Mas o mais importante para a gente aqui é saber que a gente pode dar uma olhando para ele, analisar que essa reta, quanto mais inclinada ela tiver, maior é o valor da velocidade. Ó. Quanto maior for a inclinação, maior inclinação significa maior velocidade. Isso é uma informação importante. Uma outra coisa que a gente usa muito quando estuda o movimento uniforme é a análise de gráfico, só que no gráfico da velocidade pelo tempo. E no gráfico da velocidade pelo tempo é esse daqui, olha, velocidade pelo tempo. Tá vendo que a velocidade aqui é uma reta? Ela é uma reta e a inclinação dela ela é paralela ao eixo, à abscissa aqui. E ela é constante, olha, tem um valor só. Significa que a velocidade é constante. Se eu calcular essa áreazinha aqui, ó, essa área desse gráfico, eu tenho o valor numérico do deslocamento do nosso móvel. Então, informação extremamente importante, ó, se a gente calcular essa área, eu tenho o valor numérico do ΔS, ou seja, ó, a área é numericamente igual ao ΔS. Lembrando que essa área pode ser, não precisa ser um retângulo como esse, pode ser qualquer figura que você tem aqui, essa relação é válida. Certo, galera? Falei bastante de movimento uniforme, para a gente entrar agora, na verdade, no movimento variado. E para a gente falar sobre movimento variado, nosso primeiro assunto, nosso primeiro tema importante, nosso primeiro tópico é a aceleração. O que é acelerar? O que significa acelerar?
Bom, acelerar nada mais é do que mudar a velocidade. Então, se a gente estiver falando de aceleração, significa que houve uma variação no valor da velocidade. Nesse caso, uma aceleração escalar, claro. Na aceleração escalar média, que vem da relação da velocidade escalar e do deslocamento escalar, a aceleração escalar média, ela mede a rapidez com que acontecem variações na velocidade de um corpo em um certo intervalo de tempo. Então, o que significa? Significa dizer que a aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade do nosso corpo em um certo intervalo de tempo. Essa é a definição da aceleração média. A unidade da aceleração média, qual é? Bom, no sistema internacional, a unidade da velocidade é o metro por segundo e a unidade do tempo é o segundo, portanto, a nossa unidade é um metro por segundo por segundo. Ou seja, se a gente trabalhar um pouquinho com as frações aqui, eu chego à relação que essa unidade é um metro por segundo vezes segundo, ou seja, eu chamo de metro por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. E a aceleração indica, de novo, a rapidez com que um corpo varia sua velocidade. Uma coisa importante. O movimento ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado. O movimento acelerado, ele é dito acelerado, ele é dito acelerado quando o módulo da velocidade estiver aumentando. Ou seja, significa que se você olhar para o número, somente para o número da velocidade, ele estiver aumentando, significa que ele é acelerado. Por exemplo, eu tenho uma velocidade inicial aqui de 2 metros por segundo e ele passa a uma velocidade de 6 metros por segundo. Esse movimento é acelerado ou é retardado? Bom, se o valor da velocidade está aumentando, eu posso dizer que ele é acelerado. E se for. Bom, entendi. E se a velocidade inicial dele for menos 2 metros por segundo e ele estiver indo com a velocidade de menos 6 metros por segundo, continua sendo acelerado? Sim, porque o que está acontecendo aqui, ele continua aumentando a velocidade, só que no sentido oposto àquele que a gente orientou da trajetória. Portanto, olha, eu só olho para o número, não me importa esse sinal. O número aumentou de 2 para 6, esquece o sinal. Não importa, o sinal é igual. Se o número aumentou, significa que ele é acelerado. Entendi. E se ele estiver indo da velocidade inicial de menos 4 metros por segundo para uma velocidade final de menos 2 metros por segundo? Opa, o que aconteceu com o valor da velocidade? O módulo sem o sinal diminuiu, o que significa dizer que o movimento é retardado, quando o módulo da velocidade diminui. Tudo bem, galera? Então, isso é importante. Movimento acelerado e movimento retardado. O nosso assunto, o que aparece muito, é um chamado de movimento uniformemente variado. Por que ele é chamado de movimento uniformemente variado? MOVE. Ele é chamado de movimento uniformemente variado porque a velocidade ela varia, ou seja, ele é um movimento variado, só que ela varia sempre de a uma taxa constante. Ou seja, a velocidade ela muda, mas ela muda sempre com a mesma variação, ou seja, com a mesma taxa. Ou seja, o movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade escalar varia uniformemente e a aceleração escalar é constante e não muda. Ou seja, tá vendo? O fato da velocidade escalar variar uniformemente significa que faz com que a aceleração escalar seja constante e ela não pode também ser nula, não pode ser zero, senão passa a ser um movimento uniforme. Essa minha bolinha que eu coloquei aqui, trata-se de um movimento variado? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, a velocidade dele aqui era 1, daqui para cá, quanto que mudou a velocidade dele? Aumentou 4, aumentou 4 metros por segundo. Ótimo, beleza. E daqui para cá, aumentou quanto? Aumentou 6 metros por segundo. E daqui para cá, ela diminuiu 4 metros por segundo, ou seja, teve menos 4 metros por segundo aqui.
de variação de velocidade. Esse movimento, trata-se de um movimento uniforme? Claramente não. Quer dizer, um movimento uniformemente variado? Claramente não. É um movimento variado, a velocidade muda, mas ela não muda de forma constante, com os mesmos números. Por isso, é um movimento variado, mas não é um movimento uniformemente variado. Tudo bem, galera? Eu vou dar uma apagadinha aqui na tela só para mostrar o outro. Esse daqui, e agora esse movimento aqui, ele é um movimento uniforme, é um movimento variado? Vamos dar uma olhada. Ele varia aqui, olha, daqui para cá, no 1 segundo que passou, ele aumentou 4 metros por segundo. Do 5 para o 9 ele aumentou 4 metros por segundo. E aqui ele aumentou 4 metros por segundo. Opa, então ele está variando da mesma maneira, ó, de 4 em 4, o que significa dizer que ele tem uma aceleração constante, ela tem sempre o mesmo valor. A variação da velocidade é sempre a mesma. E a aceleração, nesse caso, que eu não preciso mais chamar de aceleração média, eu posso chamar só de aceleração, que é a variação da velocidade dividido pelo tempo, vale 4 metros por segundo. Ou seja, vale 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do meu móvel. Significa que a velocidade dele muda 4 metros por segundo a cada segundo. Essa é a ideia do meu movimento uniformemente variável. Eu falei para vocês já do movimento acelerado e retardado, eu vou só ter um cuidado com uma coisinha. Eu preciso tomar um cuidado quando eu falo a respeito dos sinais. O movimento ele vai ser acelerado quando o módulo da velocidade escalar aumenta, isso eu já falei. E quando que isso vai acontecer? Eu preciso tomar um certo cuidado e, além disso, eu posso analisar os sinais. A velocidade ela pode ser positiva ou negativa, e a aceleração também pode ser positiva ou negativa. Se você perceber aqui, olha, se a gente fizer a análise do movimento, toda vez que a velocidade escalar tiver o mesmo sinal da aceleração, ó, velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado. Velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado. Porque ela é a favor a aceleração é a favor da velocidade. Bom, e o movimento ele vai ser chamado de retardado quando o módulo da velocidade escalar diminui, ou quando a gente analisar os sinais e ver que o sinal da velocidade é um e o sinal da aceleração é outro. Ó. Tá vendo que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa? Aqui a velocidade é negativa e aqui a aceleração positiva. Nesse caso, o movimento é dito retardado. Tudo bem, galera? Isso a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente analisa gráficos de velocidade e de tempo, para saber se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado. Bom, continuando aqui, a parte que eu acho que todo mundo que já estudou um pouquinho o movimento uniformemente variado conhece ou lembra, que são as funções horárias do movimento uniforme. Lembra que as funções horárias do movimento uniforme são duas para a gente. Uma delas é a função da velocidade, e essa função da velocidade ela sai da definição da aceleração. Lembra que eu posso dizer que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. E eu posso dizer que a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, um tempo final menos um tempo inicial. Esse tempo inicial eu vou chamar de zero, tá, gente? Só para ele não atrapalhar a gente aqui por um instantinho. Vou só apagar ele aqui, ó. Isso. E vou colocar zero bonitinho aqui. Gente, ponteiro, cadê a canetinha? A caneta está aqui. Vou colocar o meu zero aqui bonitinho. Isso. Bom, se eu passar o t multiplicando, eu tenho que a vezes t é igual a v menos v0. Se eu organizar isso daqui e trouxer para cá, eu tenho que v é igual a v0 mais at. E essa daqui é a função horária da velocidade. Bom, função horária, porque ela leva o tempo aqui, ó, tá vendo que tem o tzinho, e
da velocidade, porque ela relaciona justamente essas duas coisas, a velocidade e o tempo. É o famoso vovô ateu. V igual a V0 mais AT. Ou vovoate. VVoate. Isso aqui é uma função de primeiro grau, portanto, se a gente quiser montar um gráfico para ele, para essa função, olha aqui, esse é um gráfico da velocidade pelo tempo. Aqui, isso aqui está mostrando que a aceleração é positiva, ó, porque o valor da velocidade está aumentando. Isso aqui é um gráfico da velocidade pelo tempo. É uma reta, porque o movimento é uniformemente variado. Se a aceleração for negativa, eu vou ter uma reta decrescente, está vendo? O valor da velocidade está diminuindo conforme o tempo passa. Essa é a primeira, que é a primeira função horária do movimento uniformemente variado, que é a função da velocidade. A outra função horária, que é uma outra famosa também, que vocês devem conhecer, que é, ela sai, se a gente calcular a área do gráfico da velocidade pelo tempo, a gente consegue chegar nessa equação. Peço para vocês darem uma olhada lá no livro de vocês, que tem todos os detalhes, se vocês tiverem esse interesse. Não é o foco, acho que não é necessário, mas temos lá todas as informações. A equação, a função horária do espaço é o famoso sorvetão, que é o S igual a S0 mais V vezes V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ou meio de AT ao quadrado. Essa é a função horária do espaço. Perceba que ela já é uma equação do segundo grau, uma função quadrática. Portanto, o gráfico disso já não é mais uma retinha como aquela, é uma parábola, olha. Aqui significa que, olha, que a velocidade dele está diminuindo, está sendo cada vez menor, até chegar uma hora que ele parou aqui, e a partir daqui a velocidade volta a aumentar, mas agora ele está no sentido oposto, ao sentido contrário à da orientação da trajetória. Aqui embaixo, ao contrário, ele está voltando, mas a velocidade dele continua diminuindo, só que agora ele está voltando, ele está no sentido contrário da trajetória, até chegar uma hora que ele passa pelo zero da trajetória, ele para e começa a retornar, e a velocidade dele volta a aumentar. Nesse caso, ó, a aceleração é positiva, e nesse caso a aceleração é negativa. Bom, essa é a função horária do movimento uniformemente variado, é a função do espaço, é o famoso sorvetão, que é esse cara aqui. O S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A terceira e última equação que envolve o movimento uniformemente variado é a famosa equação de Torricelli. A equação de Torricelli é aquela que a gente vai utilizar sempre que o problema não nos der nenhuma informação a respeito do tempo. Então, se eu li o problema se eu não tenho tempo, ó, não tem tempo, se você não tem tempo, você usa o nosso amiguinho, Torricelli. Não tem tempo? Usa Torricelli. A equação do Torricelli, eu já coloquei aqui para vocês, é essa, ó, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa é a equação do Torricelli. Não tem tempo? Usa Torricelli. É aquela equação que relaciona velocidade com o deslocamento escalar. Essa daqui é aquela que é muito importante vocês conhecerem. É aquela chave que pode mudar a resolução de um probleminha, que pode tornar a coisa muito mais simples do que ele parece. Certo, galerinha? Estamos indo para os finalmente aqui, mas falta uma coisinha que eu coloquei aqui para o final, que é a análise gráfica a respeito da aceleração. Isso aqui significa que, ó, tá vendo que a aceleração tem sempre o mesmo valor.
significa que a aceleração é constante. E nesse caso, como ela está no primeiro quadrante aqui, ela é maior do que zero. No segundo gráfico aqui, eu também tenho um movimento. E aí, é importante dizer que esse daqui é um movimento uniformemente variado. Esse também é um movimento uniformemente variado, só que agora ó, a aceleração ela também é constante, só que ela é negativa. Tá vendo? Ela está no quadrante de baixo aqui. A aceleração é negativa, mesmo sendo constante. Lembra que a aceleração significa que o valor da velocidade está aumentando quando ela é positiva, e se a aceleração for negativa, significa que o valor da velocidade está diminuindo. O módulo, sem contar o sinal. Bom, vamos fazer uns exercíciozinhos, vamos ver o que ele traz para a gente lá na apostila de vocês. Primeira questãozinha, vamos ler e pegar algumas coisas que a gente acha importante aqui. Primeiro, eu gosto sempre de ir direto para a pergunta. Ó. O gráfico que melhor representa as características mencionadas é o... Então eu sei que eu vou ter que analisar os gráficos a partir das informações que ele me deu no problema, das características mencionadas. Vamos ver. Dois móveis A e B deslocam-se em uma trajetória retilínea com aceleração constante e positiva. Opa, os três têm aceleração positiva. Considerando que a velocidade inicial de A é menor do que de B, opa, eu sei que a velocidade do A é menor do que do B, e que a aceleração de A é maior do que a de B, analise os gráficos assim. Vou começar com essa primeira informaçãozinha aqui a respeito da velocidade. A velocidade do A é menor do que de B inicial. Bom, olha o primeiro gráfico aqui, o gráfico A. A velocidade do A é menor do que do B? Não, tá vendo que o A está mais para cima que do B? Então, já era. Adiós, gráfico A. O gráfico B. A velocidade do A é menor do que do B. Ok, faz sentido. Até a primeira parte, sim. E que a aceleração de A é maior do que de B? Bom, a aceleração de A é maior do que de B. Só que ele fala que os que eles estão com aceleração constante e positiva. Se a aceleração é positiva, lembra que a minha reta na aceleração positiva, vou só voltar aqui um pouquinho. Na aceleração positiva tem que ser uma reta crescente, tá vendo? Voltando lá no meu probleminha, tá vendo que o B é uma reta decrescente, então a aceleração não é positiva. Essa aceleração do B é menor do que zero. Então, não pode ser. O gráfico C também não pode ser, porque os dois são com a mesma velocidade aqui inicial, então também não pode ser. A velocidade do A tem que ser menor do que do B. Bom, aqui o D. Tá certo, a aceleração do A, quer dizer, a velocidade inicial do A é menor do que a do B. Ok. Os dois têm aceleração positiva, porque os dois estão subindo. Só que pode ver que a velocidade com que o A varia é maior, ela varia mais rápido do que a do B. Significa que o valor da aceleração do A é maior do que o valor da aceleração do B. E é o que ele fala aqui, né? Que a aceleração de A é maior do que de B. Então, é esse daqui o nosso procurado. Esse último aqui do E, ele tem essas características, só que a diferença, ó, pode ver que o B, a velocidade, ele é mais inclinado, então a aceleração do B é maior do que a do A. Por isso que por isso que não é esse a alternativa correta, não é essa a alternativa correta. Certo? Então é só seguir aqui as informações que ele fala, que dá para a gente tirar as informações do nosso gráfico. Bom, beleza, vamos lá, vamos para o segundo. O segundo, ele fala sobre um automóvel, ele diz que um automóvel possui velocidade constante, V igual a 20 metros por segundo. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual a... Ele pede para desprezar qualquer resistência do ar nesse problema. Bom, ok. O automóvel possui uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, essa vai ser a nossa velocidade inicial, 20 metros por segundo. Ao avistar o semáforo à sua frente, o motorista freia o carro, imprimindo uma aceleração constante de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Quando ele pede aqui a distância, ele está pedindo o ΔS, que é o que ele quer saber.
Bom, pode ver que nesse problema ele pede para desprezar a resistência do ar e em nenhum momento ele dá alguma informação sobre o tempo. Bom, o final aqui ele quer saber a distância até o automóvel parar, que significa dizer que a velocidade final dele tem que ser zero. Portanto, eu tenho V, A, delta S, não tem velocidade inicial, velocidade final, o A não tem o delta S, mas eu também não tenho informação de tempo. Tempo eu não sei. Então, se eu não tenho tempo, eu utilizo Torricelli. Portanto, V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes o delta S. Esse é o V final. Qual é a velocidade final dele? Isso aí, zero. Velocidade inicial, 20. Mais 2 vezes. Aceleração, menos 2 vezes delta S. Beleza. Isso aqui então vai ficar zero é igual a 400, que é o 20 ao quadrado, menos 4 delta S. Portanto, que número que a gente multiplicar por 4 e tirar do 400 vai fazer com que isso dê zero? Isso é o número 100, porque ΔS então vai ficar igual a 400 dividido por 4, que vai dar 100 metros. E é essa a distância percorrida pelo móvel. 100 metros. Torricelli, tá vendo que é uma questãozinha interessante? Não tem tempo, usamos Torricelli. Vou seguir. Próximo, ele fala sobre um gráfico. Análise de gráfico é um tópico extremamente importante, gente. E esse, pode ver que só de olhar dá para ver que não é uma análise muito simples. Então a gente vai tentar tirar daqui algumas informações que a gente já sabe que são falsas. E fica mais fácil para a gente determinar qual é a alternativa correta. Ele diz assim: olha, o gráfico mostrado na figura abaixo foi construído com base nos dados experimentais acerca do movimento de um carrinho que iniciou o movimento do repouso ao longo de uma linha reta sobre um plano horizontal. A partir desse gráfico, podem-se obter muitas informações sobre o movimento deste carrinho. Assinale a alternativa que apresenta as informações corretas sobre o movimento do carrinho obtidas a partir desse gráfico. Ó, gente, vamos analisar no gráfico antes de começar? Aqui, olha, nessa primeira partezinha aqui, ó, de 0 até o 2 segundos, dá para ver, lembrando ó, que esse gráfico aqui é um gráfico da posição pelo tempo. Tá vendo, ó, que aqui, daqui para cá, em menos de, um pouco mais de um segundo, ele percorreu 4 metros. Depois, ó, ele percorreu tudo isso daqui, esses 12 metros, em menos de um segundo. O que significa dizer, ó, que aqui ele está indo cada vez mais rápido. Isso aqui é a partezinha de uma parábola. Portanto, nessa primeira parte, nesse primeiro trecho, trata-se de um movimento uniformemente variado, ó, porque ele vai variando de forma igual. Isso é um movimento uniformemente variado. Nesse segundo, e a posição, ó, o espaço está aumentando, ele está indo cada vez mais rápido. A partir daqui, ó, do 2 até o 6, tá vendo que a posição começa a mudar? Significa que ele está voltando. Ele parou na posição 16 e começou a voltar até o 4, ó. Ele volta até o 4. Então, isso mostra pra gente, ó, que a posição dele está diminuindo. Ele está voltando e aqui é uma reta. Se é uma reta, trata-se de um movimento uniforme. E nesse caso, a velocidade é negativa, ó, porque ele está voltando. E no último trecho, de 6 a 9, que é esse daqui, o que está acontecendo? O que vocês acham? Está vendo que ele está no 4 e não sai do 4? Significa que a velocidade dele é zero e o nosso amiguinho está em repouso. Isso aí, galera, está em repouso. Então vamos tentar tirar das informações aqui qual é a alternativa correta. Vai lá. De 0 a 2 segundos. O movimento do carrinho é um movimento retilíneo uniforme? Já sei que não, porque eu sei que ele é um movimento, na verdade ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele fala que ele estava numa trajetória em linha reta, né? Então, ele não é um movimento retilíneo uniforme, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade muda. Então eu já vou descartar essa alternativa para não ter que me preocupar com ela. De 0 a 2, o movimento é retilíneo uniformemente variado? Sim, é isso. Vale 8? Não sei. Também não vou calcular, porque isso aqui vai me dar um trabalhão. Eu vou ter que usar a função horária do espaço. Então, eu vou ver se eu consigo
ver as outras para ter certeza se essa alternativa é correta ou não. Bom, aqui ó, de 2 a 6 segundos, o movimento é um movimento retilíneo uniforme com velocidade -3. Isso também faz sentido. E dos 6 a 9, o carrinho foi repouso? Isso também faz sentido, gente. Ó, repouso, aqui eu posso calcular, dá para calcular a velocidade dele. Ó. Ele foi do 16 até o 4, ou seja, ele percorreu 12 metros. O delta S dele foi 12 metros do 2 até o 6 em 4 segundos. Que vai dar 3 metros por segundo, só que como ele estava voltando, significa que são em módulo, eu vou fazer aqui, tá, gente? Mas a ideia é que como ele está voltando, são 3 metros por segundo negativo. Então, essa aqui faz sentido. Vamos analisar as outras para ver se a gente pode eliminar, para não ter que calcular esse 8 aqui. Bom, de 0 a 2 segundos, o movimento do carrinho é movimento retilíneo uniforme, tá certo, até que tá certo. De 2 a 6, o deslocamento do carrinho foi 12 centímetros? Sim, ele foi do 16 para o 4. E de 6 a 12, a velocidade do carrinho é de 1,3 centímetros por segundo? Não, porque de 6 a 9 o carrinho estava parado. Isso aí, então já sei que essa também não é uma alternativa correta. AD. De 0 a 2, a aceleração do carrinho aumenta com o tempo? Gente, não aumenta a aceleração. Quem aumenta aqui é a velocidade. A velocidade dele aumenta. Dá para ver que isso aqui é um movimento uniformemente variado. E de 2 a 6, a velocidade do carrinho diminui com o tempo? Não, a velocidade não diminui. A velocidade é constante. Ela só é negativa. E de 6 a 9, o movimento oscilatório? Não, ele está em repouso. De 0 a 2, o carrinho move-se com aceleração de 4 centímetros por quadrado? Não sei, não vou calcular agora. De 2 a 6, o carrinho se afasta da origem? Não, porque ele está se aproximando. Olha, ele está indo do 16 para o 4. Significa que ele não se afasta, ele se aproxima da origem. E no último carrinho, o movimento do carrinho é retilíneo uniforme? Não, ele está em repouso. Portanto, a alternativa correta aqui é a alternativa B. É a que apresenta as informações corretas sobre esse nosso móvel. Bom, galera, e por último, o carro partindo do repouso desloca-se em um trecho A de modo que sua velocidade aumente linearmente com o tempo até atingir a velocidade de 60 km por hora. Ok, se o valor da velocidade está aumentando, a aceleração dele é positiva, a velocidade também é positiva, tudo bem. Após algum tempo, em um trecho B, o motorista aciona o freio de modo que sua velocidade decresça também linearmente com o tempo. A velocidade ela continua sendo positiva, só que se está diminuindo o valor da velocidade dela, o movimento é retardado, aí a aceleração é negativa. Tá vendo? Esse daqui é um movimento acelerado e esse daqui é um movimento retardado. Que bonitinho. Significa que um momento a aceleração é para um sentido e outro momento a aceleração é para outro sentido. Considere que a trajetória do móvel é retilínea nos dois trechos e que ambos sejam estradas sem aclives ou declives. Assim, pode-se afirmar corretamente que o vetor aceleração. A gente ainda não falou sobre vetor, mas a ideia que ele quis colocar aqui é que quando você tem um movimento, quando você fala sobre um vetor, a gente só precisa deixar algumas coisas claras. Direção, ele fala, ó, o vetor aceleração tem mesma direção e mesmo sentido? Direção é a linha. Esse vetorzinho aqui, por exemplo, ele tem uma direção, que é essa linha, e tem um sentido. Esse outro vetorzinho que eu vou fazer agora tem a mesma direção que esse primeiro, que eu vou chamar de A. Ele tem a mesma direção, só que eu vou colocar ele no sentido contrário, no sentido oposto. Portanto, é isso que ele quis dizer. A aceleração, sim, ela tem a mesma direção da velocidade, mas ela pode estar a favor ou pode estar contra. No primeiro ela está a favor, no segundo ele está contra. Ou seja, ela tem a mesma direção da velocidade, que é a mesma linha, só que ela tem sentido contrário. Nos dois trechos. Ele muda. Portanto, nesse caso aqui, olha, é a alternativa B.
Assim, pode-se provar corretamente que o vetor de aceleração nos dois trechos tem a mesma direção, só que tem sentidos contrários. Ou seja, uma aceleração para um lado e a outra aceleração é para o outro, a favor do movimento e contra o movimento. Bom, galera, é isso. Essa foi a aula do movimento uniformemente variado. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu me coloco à disposição aqui. Eu vou tirar isso daqui porque acho que nós não temos essa ferramenta para poder utilizar, mas nós temos o Google Hangouts. Eu acho que é só vocês procurarem aí, baixarem rapidinho. No Google Hangouts eu vou estar disponível no dia 19, que é o dia da nossa aula, das 10 até as 10h40, que seria o horário que eu estaria com vocês, para uma live. Então eu vou estar lá disponível. Me manda uma mensagenzinha nesse e-mail pelo Hangouts, eu te mando um convite para a sala e a gente se encontra lá. Se quiser me mandar um e-mail, pode mandar, vou responder. Se quiser me procurar só no chat também, pode me procurar, não precisa ser exatamente nesse horário. Esse horário eu estarei ali, pronto para ajudar vocês e tirar as dúvidas. Tá bom, galera? Então, um abraço. Essa foi a primeira. Espero que tenham vários erros aqui, mas espero que o conteúdo tenha sido proveitoso. Valeu, galera. Deixa eu só falar um tchau aqui. Cadê? Deixa eu achar vocês aqui. Aí. Tchau, galera. Um abraço e tamo junto. Valeu. Sem parar.